Olá, tudo bem? Então, já que está gravando agora, estamos lindos. Vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, vamos falar um pouco sobre boa noite e boa sorte. Aquele cara era fera. Bom dia. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós já falamos antes do recesso, mas como nós não conseguimos finalizar a Segunda Guerra, então vale a pena a gente voltar um pouquinho para poder, né, dar esse suporte aí, né, já que nós ficamos 2 semanas aí de recesso, descansando, aproveitando aí para dar uma amenizada aí nessa crise toda. Bem, então, o estopim para a Segunda Guerra Mundial, a causa imediata da Segunda Guerra Mundial, foi justamente a invasão, né, da Polônia. A Alemanha invadiu a Polônia, retomou o corredor polonês, né, que dava acesso ao porto de Danzig, beleza? Como a Alemanha desrespeitou a Conferência de Munique, nós tivemos o início aí da Segunda Guerra Mundial. Lembrando aos senhores do pacto secreto aqui, né, na questão do Ribbentrop-Molotov, o pacto de não agressão. A Alemanha ficou com parte da Polônia e a União Soviética com outra parte da Polônia. Eles dividiram aí numa cláusula secreta, vamos falar assim, beleza? Então, a causa imediata, o estopim para o início da Segunda Guerra Mundial foi, vamos marcar aqui, ó, invasão da Polônia. Nossa, foi bem tortinho. Beleza? Só para fazer aquele contraponto que nós já havíamos feito, e vocês obviamente já sabem, né? O estopim da Primeira Guerra Mundial, o assassinato do Francisco Ferdinando. Da Segunda Guerra Mundial, a invasão ao corredor polonês. Ok? Bem, avançando aqui, né? A Segunda Guerra Mundial, nós podemos dividir em momentos. Tá? Nós tivemos o momento do avanço do eixo. Quem era o eixo? Alemanha, Itália e Japão. Então, nós tivemos um primeiro momento de avanço do eixo, ligado a isso aqui, ó, a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, beleza? Num segundo momento, nós tivemos pontos de refluxo, um equilíbrio na guerra, beleza? E no terceiro e último momento, no terceiro e último ato, né, nós tivemos o avanço dos aliados e a derrota do eixo, ok? Então, nessa primeira fase, foi a fase onde a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, ela foi utilizada para dominar inúmeros territórios, beleza? Em pouco tempo, a Alemanha dominou a Bélgica, a Holanda, o norte da França, a Noruega, a Dinamarca. Isso em coisa de meses, a Alemanha já tinha dominado todos esses territórios, beleza? E aí, qual foi o problema da Alemanha durante esse contexto aí beligerante na primeira fase? Isso aqui, ó, o fracasso da Alemanha na tentativa... Ai, tortou aqui, peraí. O fracasso da Alemanha na tentativa de conquistar a Inglaterra. Beleza? Nós tivemos uma derrota nazista na batalha contra a Inglaterra. Lembrando aos senhores que boa parte dessa derrota, boa parte desse problema nesse conflito na Inglaterra esteve relacionado não à capacidade militar da Inglaterra, mas a uma questão tecnológica, né? Vale a pena a gente relembrar, né, que justamente nessa fase aí, né, a Inglaterra tinha desenvolvido a tecnologia de radares, né, e isso facilitou muito a Inglaterra na questão de saber onde estava a Luftwaffe, ok? Onde estava a aviação alemã, né, para ser abatida nessa campanha. E aí nós temos uma falha, vamos dizer assim, né, da estratégia de Hitler. Isso por quê, galera? Hitler, antes de derrotar a Inglaterra, ele rompeu o pacto de não agressão,
ele rompeu o acordo que ele havia feito com a União Soviética, né, e invadiu a União Soviética, beleza? Eu vou até fazer o seguinte agora aqui, ó, vou compartilhar para vocês os slides novamente, né? Lembrando que esses slides eu já havia compartilhado com os senhores, mas eu vou compartilhar aqui de novo, porque vai que você já perdeu, esqueceu onde está, né? Aí está o slide que nós estamos usando na aula. Deixa eu ver se eu acho aqui também o nosso resuminho de Segunda Guerra Mundial, aqui, o resuminho. O slide e o resuminho, só para vocês irem acompanhando caso, né, vocês tenham perdido aí que eu mandei semana passada, não, né, antes do recesso. Bem-vindos. Voltando aqui, então, né, após o fracasso contra a Inglaterra devido a essa tecnologia de radares, a Alemanha acabou traindo o pacto de não agressão, que deveria ter uma duração de 10 anos, beleza? Durante 10 anos, a Alemanha e a União Soviética deveriam fazer trocas comerciais e não se agredir, né? A Alemanha, então, acabou direcionando uma boa parte do seu exército para a União Soviética, para surpreender a União Soviética, né? Eu até coloquei uma questão sobre isso na nossa atividade dessa semana, né? Para a gente não esquecer justamente, né, dessa questão da traição e do pacto de não agressão, tá bom? Bem, e aí vale a pena a gente ressaltar o seguinte, né? Esse momento aí, né, essa etapa que nós estamos falando aqui, seria justamente a questão da Operação Barbarossa. Lembra que eu falei com vocês da Operação Barbarossa? Quando a Alemanha acabou definindo uma invasão em 3 pontos à União Soviética: Norte, Centro e Sul. Leningrado, Moscou e Stalingrado. Beleza? Como a União Soviética não tinha condições, né, de lutar contra a Alemanha, Stalin utilizou uma tática que já havia sido utilizada no passado da Rússia, né? A tática da terra arrasada. Ou seja, as cidades foram sendo abandonadas e destruídas antes da chegada do exército alemão. E esse exército foi sendo conduzido de forma lenta e gradual para Stalingrado. Era uma região petrolífera, inclusive, né? E Hitler precisava de petróleo dentro do seu projeto de espaço vital. Então, né, na Batalha de Stalingrado é que nós tivemos um ponto de virada aí nesse conflito, beleza? Mas antes de falar dessa virada, vale a pena a gente ressaltar que, né, nesse processo aí, durante esse processo aí de traição, nós tivemos, por exemplo, aí vocês podem acompanhar pelo resumo, né, a questão da frente africana e balcânica, que deveria ter sido liderada pela Itália, ok? Só que a Itália não deu conta, a Itália era a parte mais enfraquecida, né, dentro desse contexto beligerante. A Alemanha acabou interferindo nesse processo, e aí, através da African Corps, né, eles conseguiram dominar o canal de Suez. Né? E na questão dos Balcãs, né, nós tivemos aí a adesão da Hungria, da Romênia, da Bulgária, né, e aí o eixo acabou ocupando a Grécia e a Iugoslávia, ok? Então, depois eu vou mostrar para vocês um mapa europeu, vocês vão perceber como é que foi, né, interessante esse processo de avanço aí. E aí nós temos também que ressaltar, né, e falar sobre a entrada dos Estados Unidos. Os norte-americanos, eles tinham um interesse, né? O Roosevelt tinha interesse em entrar na guerra, era a principal potência do mundo, mas não existia uma motivação para a entrada nesse conflito. E aí os norte-americanos meio que deram uma forçada na barra para conseguir entrar nesse conflito. Bem, Estados Unidos e Japão já tinham uma relação, né, abalada desde o neocolonialismo, ok? E aí os norte-americanos começam a exigir,
né, que os japoneses desocupassem a China e a Indochina. Como o Japão não o fez, nós tivemos um embargo. O que o Japão fez contra os Estados Unidos por conta desse embargo, essa proibição comercial aí, né? O Japão acabou bombardeando uma base norte-americana lá no Pacífico, né, a base de Pearl Harbor. Com isso, os norte-americanos tiveram, né, a motivação para entrar na guerra, eles declararam guerra ao Japão, né? Como o Japão fazia parte do eixo, a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos, e aí os norte-americanos entraram aí na guerra no finalzinho do ano de 41. Então, em 42, os norte-americanos já estavam também no conflito. Beleza? E aí vale a pena também destacar que após o ataque japonês a Pearl Harbor, nós tivemos, assim, um avanço nipônico muito rápido, beleza? O avanço japonês ele foi muito rápido. O Japão conquistou um monte de territórios. Eu até coloquei lá no resuminho de vocês. Foram vários. Filipinas, Indonésia, Singapura, Hong Kong, Nova Guiné, Aleutas, Birmânia, né? Foram vários os territórios dominados pelo Japão pós-ataque a Pearl Harbor, numa política na qual o Japão parafraseava, inclusive, um modelo norte-americano do século XIX, né? Lá nos Estados Unidos nós tivemos América para os americanos. O Japão, então, iniciou um discurso de Ásia para os asiáticos. Então, né, aproveitando esse contexto, o Japão foi invadindo e dominando um monte de territórios. Nesse momento aí, nós estamos aí na fase de equilíbrio da guerra, né, quando, né, começa a existir aí, né, um equilíbrio entre aliados e eixo. Até, né, o ano de 39, o ano de 40 e 41, nós tivemos basicamente avanço do eixo. O ano de 42 foi o ano de equilíbrio, e aí final de 42, 43, 44 e até 45, né, a vitória dos aliados. Então aqui, ó, como vocês podem perceber, né, no slide, o Japão atacando os Estados Unidos, entrada dos norte-americanos, né, aqui as imagenzinhas dos ataques que nós já tínhamos mostrado na aula anterior para vocês. E aí os dois blocos, né, que vale a pena a gente retomar para não esquecer esses dois blocos. Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos, formando os aliados, né? Nós estamos falando dos principais. Por exemplo, o Brasil esteve aqui ao lado dos aliados. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E no eixo, Alemanha, Itália e Japão, beleza? Até que nós brincamos lá, o Roberto, Roma, Berlim, Tóquio, tá? Beleza. Então, formando os dois lados desse conflito, e aí nós vamos para os momentos de virada do conflito, né? Nós tivemos dois momentos de viradas aí, pensando na Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos uma virada do lado oriental e uma do lado ocidental. A virada do lado oriental da guerra foi com a Batalha de Stalingrado. A do lado ocidental foi com o dia D, né? Então, na Batalha de Stalingrado, nós tivemos a vitória da União Soviética, que acabou com o mito da invencibilidade de Hitler, né? Alguns acreditavam, existia uma lenda de que Hitler era imbatível, e a União Soviética mostrou que não era bem assim, e aí começou a virada do lado oriental, né? Os aliados começaram a marchar contra os nazistas, contra o eixo, rumo a Berlim, tá bom? Nesse ponto aí do conflito, a gente já pode perceber aí uma guerra ideológica dentro dos aliados, né? Se seria, né, o capitalismo ou o socialismo a derrubar os nazistas, ok? Então, né, nós tivemos a Batalha de Stalingrado, nós tivemos aí a Conferência de Teherã. Por que a Conferência de Teherã entrou aí, né, entre Stalingrado e o dia D?
É porque foi justamente na Conferência de Teherã que nós tivemos o acordo que estabeleceu o dia D, né? O Stalin, o Roosevelt e o Churchill, né, se reuniram e fizeram um acordo. O apoio aqui dos soviéticos ao dia D acabou custando 3 territórios. Lembra? Eu falei com vocês? A Lituânia, a Letônia e a Estônia foram anexadas à União Soviética em troca do apoio dos soviéticos ao dia D, o dia decisivo, beleza? E o que, que o dia decisivo marca para a gente aí? O dia decisivo, o dia D, marcou a virada dos aliados do lado ocidental da guerra, beleza? Então, por isso que eu falei, duas viradas. Uma do lado oriental, conduzida pela União Soviética, e uma do lado ocidental, conduzida pelos Estados Unidos. Ok? Então, o dia D, né, foi o desembarque dos aliados na região da Normandia, no norte da França, para começar a libertar a Europa, né, no lado ocidental, do domínio do eixo, do domínio dos nazistas. Ok? Alguma dúvida até aqui? Porque essa parte da matéria nós já tínhamos apresentado antes do recesso. Alguma dúvida aí, meus amigos? Falem agora ou falem depois. Não? Belezinha. Né? Aqui nós temos uma imagem de um 700, passando ali na Expedito Garcia. Né? E aí nós temos mais ou menos como que ficou, né, o contexto aí europeu. Né? Lembrando que nós tínhamos aqui, ó, Espanha e Portugal, franquismo e salazarismo, eram de extrema direita. Então estavam junto com a Alemanha, né? Então a Alemanha já tinha dominado a Áustria, a Tchecoslováquia, dominou aqui, ó, Iugoslávia, dominou Hungria, dominou Romênia, dominou a Grécia, Bulgária, chegou a dominar aqui a região da Turquia, beleza? A Itália também era de extrema direita, a Alemanha dominou aqui Bélgica, Holanda, Dinamarca e Noruega, beleza? Dominou o norte da França, beleza? Essa partezinha aqui, né? Era também da Alemanha. Então, a Alemanha dominou quase toda a Europa. Não, no caso, Bianca, Espanha e Portugal não foram dominados. Espanha e Portugal, durante a Segunda Guerra Mundial, ficaram neutras, tá? Mas Portugal tinha como regime o salazarismo e a Espanha o franquismo. Esses dois regimes eram simpáticos ao movimento de Hitler, eram também de extrema direita, entendeu? Então, por isso que esses territórios também, de certa forma, estavam juntos com a Alemanha, não foram invadidos pela Alemanha, beleza? Eles ficaram neutros, mas apoiavam, né, o regime de extrema direita, ok? Lembra que no caso da Espanha, né, da Guerra Civil Espanhola, o Francisco Franco ele teve apoio de Hitler e Mussolini para estabelecer o seu regime, ok? Tranquilo? Relembrou? Qualquer outra questão pode colocar aí pra gente, tá bom? Ah, show de bola, meu bem. Bem, então, né, depois eu vou mostrar isso lá no outro slide que eu quero usar com vocês, mas Hitler dominou quase toda a Europa. Ele não conseguiu dominar essa partezinha aqui sul da França, a Suíça, que ficou neutra, a Inglaterra, né, e a União Soviética, que tinha um acordo inicialmente com a Alemanha, mas ela descumpriu o acordo, e aí nós tivemos a oposição também da União Soviética. Beleza? Então, uma situação, né, bem interessante para Hitler nessa parte inicial.
Então, aí depende muito do contexto, né? A região da Finlândia, ela sofria com a União Soviética. E aí nós tínhamos a Finlândia resistindo à União Soviética aqui, né? Mas não conseguindo resistir aos ataques desse lado aqui. É que no caso da Suécia não houve uma resistência tão grande, tá? Então, assim, essa região aqui... Ah, não, não tem problema não, Mariana. Vocês podem imprimir à vontade. Eu só acho que você vai gastar muita tinta. Era mais prático você imprimir o resuminho. Eu acho que o resumo ficaria melhor para imprimir do que os slides. Tá? Mas fica à vontade. Depois, se vocês quiserem, eu mando eles para vocês em PowerPoint, que aí dá para vocês copiarem, colarem, tirar aquele monte de imagem e imprimir só os textos, ou copiar só os textos também. Vocês querem que eu mande em PowerPoint também? Ah, então peraí, deixa eu anexar ele aqui logo no Google Drive, que aí eu consigo gerar o link e mandar para vocês. Não tem problema algum. Eu mando em PDF, não é para vocês não conseguirem mexer, não. É porque eu acho que o formato fica mais simples para a gente trabalhar. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, tá, gente? Isso. Está dizendo aqui que vai demorar mais ou menos um minutinho para anexar lá, e aí eu mando para vocês. Vamos sim. Vamos falar aqui nessa fasezinha final aí sobre a FAB e a FEB, né, que tiveram importância aí, tá? Não, porque como nós estamos retomando, Lucas, nós vamos A voltar FAB e a também. FEB é aquela da cobra fumando? Isso, que é o símbolo da FEB, da Força Expedicionária. Deixa eu ver se anexou aqui nesse... Não, ainda não. Já mandei o link para vocês. Bem, então, só para a gente ir avançando, já que a A gente Lívia fez contou uma isso... pergunta, ela só não respondeu ela. Ai, desculpa, cadê? Ah, sim. Vamos lá. Por exemplo, no caso da Suíça, Olivia, a Suíça ela é uma espécie de banco central do mundo, né? Existe um respeito muito grande ao território suíço por conta dessa questão financeira. E aí a Suíça manteve neutralidade, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. E além disso, né, existe um complicador se caso alguém decidir invadir a Suíça. Por quê? Praticamente toda a população sabe utilizar uma arma, beleza? Toda a população sabe utilizar um rifle, então, assim, seria algo bem incômodo invadir a Suíça, tá? Além da questão financeira, obviamente. Então, a Suíça, né, vai ser o nosso cantinho bucólico, não vai sofrer nem com a Primeira nem com a Segunda Guerra Mundial. Tá? Vai ser um campo neutro aí nesses dois momentos, justamente por conta da questão financeira, o Banco Central do mundo, né? E por conta também dessa questão da população. Tá? Só pela questão financeira, os outros países já não vão mexer com a Suíça. Né? E se você for pensar que existe uma pressão, né, praticamente de toda a população, então aí sim que você não tem condições de mexer nesse território. E no outro slide que eu quero mostrar para vocês, eu não quero antecipar muito, mas a gente vai conseguir visualizar isso melhor. Um slidezinho bem legal. Tomara que aqui no nosso portal a gente consiga utilizar ele da forma como eu pretendo. Se não der, eu vou mandar o link para vocês e vocês vão assistindo aí em casa.
eu consegui olhar algumas coisas, Thiago. Eu não consegui olhar tudo, que tinha coisa pra caramba, né? Depois eu até esqueci o nome do site, fiquei putaço. Depois se você puder me mandar, que eu vou salvar no meu post-it aqui. Não vou salvar no meu... Vou salvar no post-it, que aí sempre quando eu preciso, quando der tempo, eu vou dar uma observada. Eu achei bem legal. Eu gosto muito dessa questão de curiosidades. Eu até comentei com vocês que provavelmente as nossas ADs desse segundo trimestre vão se pautar em curiosidades, né? Deixa eu compartilhar aqui agora o link com vocês. Vocês só como leitores, vocês não vão conseguir, eu acho que, salvar. Eu boto vocês como editores, e aí eu acho que fica mais fácil. Aí tem Mariana, principalmente, né? Tá o slide no formato de PowerPoint. E aí vocês conseguem mexer, pegar o que vocês quiserem aí, fuçar à vontade, tá bom? Então, só para a gente pensar a partir da próxima aula, o que nós vamos pegar para finalizar esse conteúdo, né? Nós vamos pegar aqui a partir desse final da guerra, a partir do 26, vamos comentar um pouquinho sobre o Brasil também, e vamos fechar para, na última aula, fazer as atividades e ir finalizando a Segunda Guerra Mundial. Aí fala, Lívia, desculpa. Não, é a Mariana, tá perguntando se você tem algum meio de comunicação com nós. Pode ser e-mail, WhatsApp, qualquer um. Ah, é que vocês escrevem muita coisa e eu sou meio sonso, né? Ou um ou outro. Sim, eu tenho um e-mail, eu vou passar o e-mail, deixa eu ver. Eu tenho o da escola, né, e tenho o meu. Para não misturar muito, eu vou passar o da escola. Pode ser? Porque no meu eu recebo muita coisa e às vezes eu não dou conta de ler tudo. Aí eu mando da escola e depois eu vou trocando informação com vocês, dúvida, essas coisas, tá? Quando o pessoal tem dúvida também, às vezes eles me perguntam pelo Instagram, né? Mas eu acho que o e-mail é melhor, formaliza melhor. Deixa eu pegar meu e-mail aqui, porque eu não lembro de cabeça, não. É só um segundinho. É, gente. Só um minutinho, gente, que eu não tô achando. Eu tô com medo de falar errado depois aí, porque e-mail é qualquer coisinha errada já era. Passa seu Instagram também, professor. Vou passar, só um segundo. Nossa, gente, minha internet tá muito lenta, cruz credo. Consegui. E ó. Não, eu já vou parar, eu já vou fechar aqui, ô Davi, desculpa. Aqui o e-mail, né, thiago.freitas@colégiolusíadas.com.br, tá? Deixa eu achar aqui o negócio do Instagram. Eu acho que é Thiago.freitas84, uma coisa assim.
Instagram é isso aqui, ó. Que aí, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, pode perguntar por um ou pelo outro, que eu sempre respondo. Eu vou fechar a aula aqui, tá? Eu já tomei muito tempo de vocês. E aí a gente continua a partir dessa partezinha aqui do final da guerra, slide 26. E também vamos fazer atividade na última aula, não esqueço, hein? Tá bom? Até mais, meus amores. Tchau, tchau.